Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CMO Insights. Eu sou Antônio Santos, diretor de marketing da Localiza. Estou aqui hoje com duas feras para falar sobre growth. Vou chamar aqui o Felipe Ivo, que é Head of Growth da Pipefy, e o Marcos Del Valle, que é o fundador da Jusce, para conversar com a gente um pouquinho sobre o tema. Mas antes da gente começar, obviamente, vou pedir para que eles se apresentem. Felipe, por favor. Boa, super legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Antônio. Obrigado aí por dividir essa conversa também, Marcos. E estou super feliz aqui de poder compartilhar um pouco. Bom, vou dar um minuto aqui de apresentação, né? Nós vamos ter oportunidade de conversar mais, mas eu sou o Felipe Ivo, lidero hoje a área de Growth da Pipefy, que é uma startup brasileira que está num momento super legal de crescimento. A gente já está presente em mais de 3 mil clientes em 150 países. Temos uma presença super legal no mercado US e, obviamente, aqui no Brasil também, que é o nosso principal mercado. E nessa minha jornada, tive a oportunidade de trabalhar com consultoria, tive a oportunidade de empreender por algumas vezes e ter negócios próprios. E os últimos 10 anos me envolvi de uma forma aí muito profunda com tecnologia e sempre olhando com uma lente de crescimento comercial e também com uma lente de marketing, que foi como eu desenvolvi minha carreira nesses últimos anos. Super prazer estar aqui, vai ser legal participar aí e compartilhar um pouquinho da experiência e o que a gente tem feito na Pipefy também. Valeu, Felipe, obrigado. Marcos, está contigo. Ótimo, obrigado. É um prazer estar aqui com pessoas ilustres aqui, Felipe, Antônio, obrigado. Com todos vocês aqui que vão dedicar um pouco de tempo para nos ouvir aqui nessa discussão, que espero que seja rica aqui em termos de conteúdo. E falando rapidinho aí sobre minha história, que de certa forma acho que vai depois cruzar um pouco aqui com a conversa de hoje de growth. Então, eu sou formado em engenharia em ciência de computação, então eu fiz uma carreira prévia bem no mundo das exatas, né? Eu não me imaginaria hoje estar aqui discutindo sobre marketing, não tenho parentes que estudaram publicidade, não tenho... Acho que não tinha nem amigos na época que estudaram publicidade, mas por obra do destino e um pouco o empurrão de empreender, eu terminei abrindo uma agência de marketing digital bem focada em performance, onde eu comecei a conciliar até, acho que gostos passados, assim, eu sempre gostei de psicologia, eu fiz uma pós em neurociência, e eu comecei a entender que, na verdade, esse assunto, e até o de growth, ele trata um pouco desses dois mundos aqui, né? Desse lado analítico, mas somado a um lado de compreensão humana, de empatia humana, né? Mas, outra vez, um prazer. Espero que a conversa seja boa aqui. Valeu, Marcos, valeu, Felipe. Muito bem-vindos, pessoal. É legal que quando a gente está com a gente ilustre, como diz o Marcos, além da gente ter uma boa conversa, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Então, eu já aprendi algumas coisas contigo aqui, Marcos. E quando você fala sobre essa dupla personalidade que tem o growth, eu acho que abre um precedente para a gente contextualizar sobre o que a gente está falando, né? O que é essa disciplina, que é uma disciplina que está sendo discutida à exaustão agora. Bom, para começar, eu diria que a Bíblia de Growth realmente surgiu quando o Sean Ellis publicou o livro Growth Hacking. E esse livro, que ele foi utilizado como base para a implementação de Growth em várias empresas, ele basicamente permitiu que a gente começasse a entender sobre a ótica de marketing, sobre a ótica comercial, a necessidade de se aprofundar em dados, para que os dados gerem hipóteses, para que as hipóteses gerem testes e que os testes sejam oportunidades de crescimento para as empresas. Apesar de parecer uma metodologia super nova, super inovadora, ela já vinha sendo citada em alguns outros livros. Tem um deles que chama The Modern Firm, do John Roberts, que é do princípio dos anos 2000, e ele já traz o conceito embutido na forma como ele vê lá em 20 anos atrás, princípio de 2000, de como que as empresas que olham para o cliente com esse viés de testagem para melhorar a relação com o cliente ou para melhorar a aquisição do cliente, elas tinham uma curva de crescimento mais ampla. Bom, passei pela teoria, que eu acho que todo mundo aqui conhece, então talvez tenha sido um pouco redundante. Vamos para a prática, que é mais interessante. Queria perguntar aqui para os nossos convidados, para o Felipe e para o Marcelo, como que funciona na prática o método de growth? Talvez começando aqui pelo Marcos, para dar para a gente um pouquinho dos insights dele, como que isso realmente tangibiliza no dia a dia. Legal. Eu vou aterrissar, mas primeiro eu vou usar uma analogia aqui, vai. Eu acho que é interessante, assim, a gente está no mundo de marketing, então a gente tem uma capacidade, acho que, de engrandecer qualquer coisa, através de palavras bonitas, né? Então, growth, para mim, é bonito,
mas é um engrandecimento de uma coisa que eu acho que já existia em vários outros lugares, né? Não só nesse mundo de marketing. Então, vou pegar uma frase aqui do Einstein, que ele falava assim, se você faz pesquisa sabendo o resultado da pesquisa, isso não é pesquisa. Então, percebam, na verdade, o que a gente está fazendo aqui com Growth é um grande experimento, onde, efetivamente, você parte de uma hipótese, da qual você não tem certeza se ela vai se validar ou invalidar, você conduz uma série de testes e aí você tem um resultado. Esse processo, para mim, ele tem esses dois lados que eu citei anteriormente. Então, eu vou associar o lado racional ao processo, a parte linear, e, eventualmente, o lado mais artístico ou humano a um processo mais criativo, né, eu chamaria. Então, o linear é justamente esse que você citou, Antônio. Então, você tem que realmente ter a coleta do dado, você tem que analisar essa informação, e aí, a partir dessa análise, você tem que postular a hipótese. A partir daquele momento, aliás, acho que na postulação da própria hipótese, surge algo que é de cunho criativo, eu diria. Porque a pessoa ela teve que extrapolar, né? Ela olhou para uma informação e disse, eu acho que se a gente mudar a cor do botão, eu acho que se a gente mudar o texto, eu acho que se a gente subir um anúncio para uma segmentação diferente, algo vai acontecer. E, felizmente, eu acho que nenhuma inteligência artificial ainda vai chegar no ponto de conseguir ter esse estalo, assim, ainda é uma coisa muito humana, né? Então, para mim, Growth é uma coisa, acho que é muito simples, por um lado, né, porque ela realmente ela replica muito do que existe em outras disciplinas, da biologia, física, matemática, etc. Mas ela aplica ela num contexto que, eventualmente, até carecia um pouco disso, né, desse olhar mais científico dentro do que é uma rotina de melhoria. Concordo contigo, Marcos. Eu fui iluminado pela tua ideia, não sei se você reparou que eu acendi a luz, melhorou bem. Cara, concordo contigo. Agora, é interessante que você está falando sobre uma ótica de marketing, mas o Felipe, ele é um cara que pratica growth sobre o aspecto comercial, que também é uma vertente super interessante e complementar, né? Felipe, conta pra gente, cara. Eu ia falar exatamente isso, Antônio. Que bom que você puxou, cara. Primeiro, quando a gente olha o By the Book, né, eu gosto muito de alguns pontos que você trouxe, que ele está relacionado a testar, aprender, usar o dado para sistematizar um processo, né? Então, que talvez não seja uma disciplina realmente tão nova, você citou o exemplo da gente estar discutindo isso desde 2000, mas o que eu acho que talvez seja um ingrediente novo é a velocidade que a gente precisa fazer esse processo de growth hoje para atingir escala, né? E como escalar isso de uma forma sistemática. E aí, o ponto que eu ia complementar aqui da fala do Marcos, quando a gente olha para growth, a gente tem algumas lentes que a gente pode olhar para ele, né? Tem a lente do marketing, que é talvez o que está sendo mais amplamente difundido, e tem uma lente de vendas, né? E hoje, se eu puder também fazer um paralelo, tem uma mudança um pouco de paradigma no funil de vendas, né? A gente normalmente vê o funil naquele formato, que você tem aqui um input de leads e aqui no final você tem suas vitórias, né? Your wins, né? Hoje, a gente já começa a olhar para esse funil de outra forma. A gente começa a olhar para ele como uma gravata borboleta, né? Que é um funil duplo, né? Onde você verticaliza, você horizontaliza esse processo, onde você tem a parte inicial do funil que vem puxada por marketing, que você gera awareness, você educa o teu cliente e até ele chega na fase de seleção e aí você tem a sua vitória e o commit desse cliente. Mas depois você tem a segunda parte do funil, que é a parte de expansion, né? Que você onboarda esse cliente, que você apresenta para ele impacto e aí você está preparado para escalar exponencialmente esse crescimento. E quando a gente olha para esse funil gravata borboleta, né? Que é um duplo funil na realidade, a primeira parte dele está mais relacionada ao marketing, que é o land, e a segunda parte mais relacionada a vendas, que é o expand, né? Então, aqui na Pipefy a gente sempre olha com essa lente de land and expand, e os dois são motores sistemáticos de crescimento, né? Então, a primeira parte relacionada ao marketing, você começa a entender as métricas e o combustível que você precisa ter de investimento para ter um output desejado, e quando você acerta esse funil, é uma relação de investimento e retorno, né? Então, quanto mais você acelerar, quanto mais você investir, mais output você deveria ter, mas quando você olha para a lente comercial de venda, que o cliente já está na base, e você precisa expandir a sua presença dentro daquele cliente, conquistando novos departamentos, implementando novas features, tendo um nível de usabilidade mais alto, trazendo mais usuário para a tua plataforma, aqui no caso nosso, a gente é uma ferramenta de SaaS, né?
Então, quando a gente começa a olhar para essa lente, que é a minha visão hoje, a gente também consegue sistematizar uma série de atividades, né, que sejam dentro do motion de outbound, né, de você falar, cara, como é que eu prospecto proativamente, como é que eu testo hipóteses, o que isso me traz de métrica de conversão e como que eu consigo navegar dentro dessas contas, né? Então, assim, é interessante, né, e é tão nova, né, essa disciplina de growth, e ela está num ajuste tão rápido, né, e é algo que está todo mundo aprendendo a fazer, e eu concordo super com o Marcos, né, cara? Não é uma coisa exata, não é uma coisa que já está super estabelecida, é uma coisa que está em andamento, e é super legal a gente poder brincar com essas hipóteses, brincar com os outputs, fazer os ajustes necessários, olhando para a métrica e ver como que isso reverte em resultado lá na frente, né? Então, eu acho que assim, a gente está nesse momento de construção e é super legal a gente bater esse papo para entender como que essas experiências se complementam. Eu acho que uma coisa que eu ia até adicionar aqui é interessante porque a gente comentou aqui, então, sobre a aplicabilidade de growth em domínios diferentes, né? Então, a gente falou de marketing, vendas, eu falei sobre biologia, enfim, ela se aplica em vários lugares. Mas outro ponto, acho que uma abstração também, que pelo menos para mim é uma coisa que me encanta, é o fato que tudo isso acontece com pessoas muito diferentes. E por diferentes eu quero dizer, não é que ela individualmente é diferente, mas como um grupo, são pessoas, você pode dizer assim, é uma espécie de zoológico, porque nessa tua equipe de growth, provavelmente até acho que seria uma pergunta aí depois, Felipe, você provavelmente tem pessoas que são de marketing, são de engenharia, são eventualmente pessoas que trabalharam numa área comercial, e elas trabalham juntas, né, para conseguir resolver esse problema único. E até me lembra um TED que eu vi um dia, onde a pessoa comenta assim, a única hora que um físico encontra um médico é quando o físico tem dor de barriga. Mas, na verdade, essas duas pessoas tinham que estar se encontrando sempre. Porque se você for querer construir a próxima máquina de radiologia, você precisa do físico, mas você precisa do médico também, né? E acho que nesse nosso universo, a gente viu isso acontecer de uma forma, para mim, pelo menos, super rica, né? Se começaram a eliminar silos empresariais, você começou a ter pessoas se juntando de várias espécies aqui e tentando resolver esse problema de forma única, né? Cara, isso é super interessante. Tem um ponto sobre o que o Marcos está falando, que é um ponto que eu queria também explorar com vocês, que é sobre essa dinâmica que faz com que os tradicionais modelos departamentais das empresas acabem sendo desconstruídos pela dinâmica necessária de growth, em que você tem uma multiplicidade de disciplinas trabalhando em conjunto por um norte comum. Tá? Seja para a aquisição de um cliente, como o Marcos falou, ou seja, por expandir o escopo do cliente dentro já do negócio, como o Felipe falou. E isso, sem dúvida, vem com uma quebra de paradigma sobre os modelos de gestão. Né? Então, se tradicionalmente alguém fazia a liderança de uma determinada disciplina, você tem um gerente de vendas, um gerente de publicidade, agora você tem um squad que, em teoria, deveria ser autônomo e deveria ser empoderado para conseguir buscar esse cliente ou fazer o expansion do cliente, como o Felipe falou. Como que isso muda a dinâmica dentro das empresas, na visão de vocês? Cara, deixa eu falar disso, e aí, obviamente, o Marcos complementa. Cara, é interessante, né? A gente vê como que a teoria vai sendo colocada em prática e aí depois passa a ser algo do nosso dia a dia, né? Talvez há 10 anos atrás, Antônio, a gente começou a discutir isso, né? Tem um modelo que ficou bem famoso, que é o modelo do Spotify, de gestão, que traz esses times cross-function com lideranças situacionais, né? Eu lembro quando eu vi isso na época, era tão descolado da minha realidade, né? De falar, cara, como assim? Eu vou ter uma pessoa que não tem uma posição de liderança, mas vai liderar um time que pode ter uma pessoa na hierarquia abaixo dela, dentro daquele squad, e juntando expertise diferentes. E hoje isso já é o day-to-day business, né? Tipo, todo dia isso funciona. Então, a gente começa a olhar para os times, primeiro, com o que o Marcos trouxe e que a gente estava discutindo aqui antes de começar o papo, né? De o perfil ser muito mais importante que a formação. Então, esses profissionais que estão compondo esses times, hoje no meu time, cara, eu literalmente não olho para o curso de graduação mais. Pode ser biólogo, pode ser advogado, pode ser administrador, engenheiro, pode ser qualquer coisa que não importa para a função, importa o perfil
de querer fazer, de pegar ali empreendedorismo, pegar o desafio pelo chifre, né, e navegar nisso. Mas quando a gente pensa em estruturação interna para potencializar esse tipo de movimento, primeiro, a gente tem que estabelecer uma cultura de comprometimento, né, de ownership, onde a pessoa, de fato, está comprometida com a entrega e vai desempenhar aquele papel, mesmo que às vezes não está diretamente relacionado ao job description dela, que também é uma coisa que vai caindo por terra, né? A gente precisa de mais empreendedores dentro dessas empresas, né? Ou pessoas com perfil de empreendedorismo dentro dessas empresas. E aí, cara, a gente começa a amarrar a organização como um todo através desses pequenos projetos que vão acontecendo, que são projetos de tiro curto, né? Porque a gente precisa testar rápido, aprender rápido e ir para o segundo ciclo de iteração, né? E são projetos que juntam no mesmo time pessoas que talvez não teriam a oportunidade nem de se conhecer numa estrutura tradicional de empresa, né? Então, é um movimento assim, cara, eu fico super animado de ver isso acontecendo, porque o output ele é muito maior, né? A gente sempre falou em disciplinas de inovação, de design thinking, quando você junta pessoas de expertise diferentes, de backgrounds diferentes, você tem um potencial muito maior de uma entrega muito mais legal do que se você pegar um monte de engenheiro civil e colocar numa sala para discutir algum problema, porque a visão é limitada, né? Então a gente está tendo a oportunidade de modelar a estrutura da empresa para potencializar esse output numa realidade de velocidade muito diferente, né? E de que esperamos resultados muito mais escaláveis, muito mais rápidos e consistentes, né? Eu acho que essa é a minha contribuição nesse ponto aí. Eu acho interessante, eu termino participando até de projetos que são da implementação desse processo, mas que eu gostaria de chamar de cultura, na verdade, né? Então, eu já cheguei a passar por isso em algumas situações, em empresas diferentes, em momentos diferentes, até de maturidade digital. E num olhar externo, o que mais me chama atenção é você entra no escritório que tem um grupo de pessoas, que tem mesas e cadeiras, né? E passam-se 2 meses e são as mesmas pessoas no mesmo escritório, nas mesmas cadeiras, mas absolutamente tudo mudou. É uma mudança invisível para quem olha de fora, mas quem está lá dentro, o mundo realmente mudou, né? E essa mudança, ao meu ver, ela parte de um ponto que você trouxe, Felipe, que é esse alinhamento. Assim, qual é o norte? E acho que é uma coisa curiosa, porque, outra vez, nesse olhar de consultor, e você foi consultor também, então você sabe dessa experiência de entrar num lugar onde você tem essa vantagem, né, em poder olhar de uma forma, de repente, mais fria, mais distante, mas você percebe que muitas pessoas estão lá e elas não tinham esse norte, assim, o de acordar amanhã e saber se o resultado de ontem foi o correto, né? E o que o Growth traz, que eu acho que também é um dos pontos super positivos assim, do método, é uma cadência curta. Então, eu quero discutir o que aconteceu ontem. Não quero discutir o que aconteceu 2 anos atrás, o meu planejamento para daqui a 3 anos. Né? É realmente esse olhar para o hoje. E esse olhar para o hoje, no nosso contexto digital, ele, felizmente, ele tem o apoio de dados para que realmente essa visualização ela seja leal, né, à realidade, fiel à realidade. E aí, quando você enxerga uma empresa que ela começa a ter do analista, do coordenador, supervisor, gerente, até o CEO, olhando exatamente para a mesma coisa, aí você tem uma mudança grande. Então, eu tive também a oportunidade de trabalhar com o Antônio em um projeto, e vou falar bem do teu chefe, Antônio, de você também, mas me chamava a atenção do Bruno, na época, dele conseguir olhar para o resultado ali nessa visão dia a dia e ter propriedade em discutir ele, sabe? Eu vi isso como uma mudança. Quando o projeto começou, aquela informação ela não fazia tanto sentido, mas a partir do momento que se estabeleceu essa cadência, pumba, o dado fazia sentido, ele conseguia cobrar, e acho que isso descia de uma forma executável, né? Depois, assim, você conseguia corrigir o problema se é que ele existia. Então, eu pessoalmente acho muito legal o processo, que é o processo ágil, assim, redesenhado de outra forma, mas essencialmente é o que as pessoas em tecnologia faziam já há um bom tempo, mas agora aplicado em vários outros domínios e ele funciona bastante.
Só fechando, o último ponto que eu lembrei quando a gente fala de agilidade, né, se a gente pegar Kanban, por exemplo, Kanban veio lá da Toyota, né, de uma empresa japonesa, é um processo industrial. Mais do que falar sobre como o japonês é metódico, uma coisa que me chama atenção por ter trabalhado com uma montadora japonesa eles prezam muito pela, vou chamar de humildade, assim, né? Então, nivelamento, assim, não importa se você é o gerente, se você é um analista, você está vestido de branco, né, com um jaleco branco, todo mundo é igual. E eu acho que aqui, outra vez, quando a gente falou de pessoas, isso também passa a existir, porque a discussão sobre o resultado da campanha de mídia, se é o CEO discutindo ela com o analista que opera a mídia, é a mesma discussão. E eventualmente, o CEO ele não pode ser arrogante e dizer, mas você podia ter feito melhor. Não, porque ele entende o contexto, ele entende que 2 dias antes estava pior e que hoje melhorou. Então, eu acho super legal também essa inclusão de um atributo que eu, pelo menos, valorizo bastante, que é esse nivelamento assim, corporativo. Mas eu tenho um desafio para vocês. Eu concordo integralmente com tudo que foi dito, mas frequentemente eu me deparo, e alguns colegas que estão assistindo aqui devem se deparar também, com uma dúvida a respeito das construções de longo prazo que não tem reflexo em indicadores de curto prazo. Tangibilizo. Quando você está lançando uma marca nova, por exemplo, você sabe que essa marca ela precisa ser construída durante meses, anos, até ela ter realmente uma propriedade que permita você dizer que o ponteiro está sendo alavancado por ela. E uma construção de marca, ela passa pela quantidade de vezes que você consegue impactar, onde você consegue colocar essa marca, até que um processo que é comercial ou um processo talvez de melhoria contínua, você consegue medir assim, com números muito precisos e as ferramentas te dão isso com uma precisão enorme, mas no caso de uma marca, você está falando sobre comportamento humano. E o comportamento humano foge à lógica. O comportamento humano, até que você consiga ganhar um share of mind de alguém e realmente ter a sua marca consolidada, ele é um processo longo. Como que essa cultura da testagem contínua, da metrificação online, do acompanhamento diário, como que isso funciona para algo de tão longo prazo como, por exemplo, uma construção de marca? Quem ousa? Eu posso me arriscar aqui. Vamos lá, Felipe. E eu tenho Essa certeza pergunta é de que... $1 milhão, hein? eu tenho certeza que o Marcos vai ter mais propriedade para essa resposta do que eu, mas eu sou ousado. vou primeiro aqui. Primeiro, o Antônio, eu acho que tem 2 coisas aqui para a gente estar muito atento, né? Quando a gente fala de dados, né, e é super legal falar, nós somos uma empresa data-driven, a gente mede tudo, né? E eu já escutei muitos conselhos assim, que tem um fundo interessante, mas, cara, mede tudo. Tudo que você puder medir, mede. Mesmo você sem saber por que você está medindo, meça, né? Eu já tenho uma visão um pouco diferente, cara, assim, tem também, eu consigo entender que quanto mais dado, melhor, mas quando a gente vai olhar para dados, cara, a gente tem que primeiro escolher quais dados que a gente realmente são fundamentais de medir, mas mais do que escolher o que medir, tem que saber por que eu vou medir isso, o que isso vai me virar lá na frente em valor para eu poder tomar decisões. Segundo passo é conseguir medir, né? É saber como extrair esses dados, que nem sempre é tão simples assim de medir esses dados de forma sistemática. E a parte que é mais difícil é extrair os insights e colocar eles em execução e conseguir alterar, acreditar que aquele dado realmente vai te dar um output. Então essa eu acho que é a primeira parte da resposta e daqui a pouco eu amarro por que eu trouxe isso. A segunda componente, cara, é que sempre numa construção de marca ou sempre na entrega de produto, você tem que gerar valor para o cliente. Se você não gerar valor para o cliente, cara, sorry, não, você pode ter conseguido fazer ali a one-time win, vender uma vez e nunca mais conseguir vender de novo e não conseguir estabelecer um relacionamento de longo prazo, né? E isso a gente olha muito, cara, no modelo SaaS, né? Porque o modelo SaaS, que a gente está entregando um software como serviço para aquele cliente, aonde que mora o sucesso? Cara, o sucesso mora sim em expandir, mas mora também em reter e evitar contrações, né? Ou seja, a gente está no jogo para o long run. A gente quer entrar no cliente, gerar valor para caramba, gerar impacto, mostrar quanto que nossa solução impacta o business dele. E quando isso acontece, tem uma mágica, cara, na indústria SaaS, que esse cara nunca mais deixa de ser seu cliente, né? E, obviamente, você tem que continuar acompanhando as mudanças, né? Não ficar obsoleto. Eu acho que esse é um ponto de atenção. Mas, assim, eu acho que a pergunta do $1 milhão, pensando com uma lente de growth, cara,
estou de fato resolvendo uma dor desse cliente, estou gerando valor para esse cara e trazendo impacto para um negócio desse, isso é claro para ele, e como que eu mostro com clareza esse resultado que eu estou entregando, né? E aí, cara, o dado ele é muito mais acessório para te ajudar a corrigir rota rápido, né? E ser ágil na mudança de direção. Você identificar que, cara, aqui agora eu não estou gerando tanto valor quanto que eu poderia. O dado está me indicando isso. Como que eu viro esse negócio para continuar expandindo, continuar entregando? Então, assim, eu acho que o olhar que a galera tem que ter é nunca tirar o olho da bola ali e falar, cara, o que eu preciso entregar para esse cara é valor. Né? E eu tenho que saber que eu estou sempre na rota de entregar valor e o dado vai me ajudando a corrigir essa rota e continuar entregando valor para o cliente. Concorda, Marcos? 200%. Eu vou dizer primeiro que eu não, infelizmente, vou conseguir responder a pergunta de $1 milhão. Vocês vão ter que contratar a Jussi para... Ah, tô brincando. Mas... Olha só, você está vendo, olha que interessante, o Felipe está ali bebendo água de uma caneca da NASA, cara. Não dá para competir com isso, entendeu? Não dá mesmo. Não dá. Ele já fica com... Desculpa, Marcos. O QI dele aumenta em 10 pontos já com essa... Exato. Mas eu ia comentar, na verdade, 3 pontos que acho que um deles já linka totalmente ali com o que o Felipe trouxe. Então, realmente, se a gente olha para aqui para esse processo de growth, e a gente agora outra vez decompõe ele, a gente vai olhar para o produto, né? Tipo, como parte aqui do processo. Na sopa de letrinhas, a gente tem uma outra disciplina que se chama CRO, Conversion Rate Optimization, né? Que geralmente tem um objetivo ali de maximizar, geralmente uma taxa de conversão ou alguma outra métrica proxy, né? E quando a gente olha dessa forma, a gente fala, nossa, isso aqui é frio, né? É um jogo de mudar a cor do botão para tentar fazer com que o usuário converta. Mas se a gente olha de outra forma, a gente pensa assim, esse ser humano, ele é racional, ele está usando a cognição dele para tomar uma decisão. O que de fato a gente está entregando com essa mudança de cor é uma mudança de experiência, que foi o ponto que o Felipe trouxe. E na minha observação, a correlação entre boa experiência e esse aumento da taxa de conversão, ela é de 1. Assim, se você entrega uma boa experiência, a taxa de conversão vai naturalmente aumentar. Então, isso, respondendo em partes ali a pergunta do Antônio, acho que é um aspecto positivo, de que mesmo no olhar formiga, onde eu estou incrementalmente tentando fazer as coisas melhores, eu não estou abrindo mão da minha marca, da percepção que os usuários têm de mim, porque eu, de fato, estou buscando entregar uma experiência melhor. Felizmente, é um ganha-pão para os dois lados aqui, né? E aí, claquete, ponto mais polêmico, assim. Quando a gente pensa em growth, e outra vez a gente citou aqui agilidade, essa cadência curta, times multidisciplinares, o que eu também já percebi, né? Se você é uma empresa, algumas vezes você tem uma inspiração que vem lá de cima, vem de outro lugar, pode ser de um board, pode ser do próprio CEO, etc. E aí, isso se traduz em um projeto, né, como a gente sempre chamou. Se você tenta misturar as coisas, e você trata o projeto como um processo de growth, você vai bater cabeça um pouco, porque geralmente quando a gente está nesse universo aqui de growth, a gente não sabe o resultado, né? A gente está trabalhando com o desconhecido, a gente só sabe que a gente quer ser 1% melhor todos os dias. Na visão projeto, a gente tem um direcional, sabe? Já tem um landing spot. Então, eu não acho que isso aqui se aplica, isso aqui eu quero dizer growth, se aplica em qualquer situação. Isso também, para mim, seria uma resposta parcial, eventualmente mais polêmica. E aí, fechando com a marca, né, que a gente já citou, mas você trouxe ali com ênfase, que também é interessante, né? Então, apesar realmente de existir muita subjetividade ali na interpretação de uma marca e seus atributos, há muito tempo se fazem pesquisas, né? Então, eu comentei de trabalhar no setor automotivo, é muita pesquisa que é feita antes de lançar um veículo, assim, e com muitos usuários, até se concluir qual que é o nome do carro, qual que o layout, se você vai mudar ele da versão americana, etc. E aí sem entrar na parte de todo o apoio audiovisual, né, os comerciais, etc. Mas aí, então, falando de marca, se a gente for perceber, então já se faziam pesquisas há muito tempo, né? E dentro do digital, na verdade, a gente tem também essa facilidade. A gente consegue conduzir pesquisa usando campanhas de mídia, né? Então, existe ali o famoso brand lift, por exemplo, onde eu vou medir essa mudança de percepção que o usuário teve a partir de estar exposto a um anúncio ou até num grupo de controle de não estar exposto, e isso traz uma mudança. Então, apesar de realmente ser uma coisa eventualmente mais subjetiva, a gente consegue trazer empiricismo e até esse mesmo racional de growth
para tentar fazer com que esse número cresça ao longo do tempo. Cara, faz todo sentido. Mas eu gostei muito da sua provocação, de que growth não é útil para tudo e para todos. Eu acho que tem talvez uma dúvida dentro do nosso universo de marqueteiros aqui, que fazer growth para empresas como as nossas, como a Localiza, como a Pipefy, como a Juicy, que são customer facing, né, é relativamente mais fácil. Você tem todos os dados do cliente vindo pelos seus canais, estão totalmente integrados com as redes de onde esses clientes navegam. Então a gente consegue fazer isso de uma maneira relativamente simples. Agora, uma empresa que está dentro de bens de consumo de massa, por exemplo, que tem que ir por uma cadeia de distribuição, onde, na maioria das vezes, a informação se perde, é difícil fazer essa mensuração de uma forma tão precisa. Aquele resultado ele veio porque determinada rede de supermercado colocou o meu biscoito a 15% mais barato em promoção, ou ele veio porque eu fiz realmente uma modificação? Como que vocês veem isso? Como que bens de consumo de massa entram numa situação como essa? Eu sei que tem vários colegas aqui que estão assistindo a gente hoje que são desse setor. Ô, Antônio, eu vou me arriscar aqui de novo, cara. A gente tem, eu concordo totalmente, né? Tem situações muito desafiadoras em termos de metrificar, de extrair dados e de conseguir ter um pouco desse entendimento de causa e efeito, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente tem algumas indústrias mais tradicionais que estão muito atrasadas em termos de digitalização, em termos de um bom uso de tecnologia, né? Eu costumo ser o cara nerd da mesa que sempre tento trazer algum case legal, alguma tecnologia interessante. E eu acho que a gente precisa sofisticar um pouco essas indústrias, porque tem muita tecnologia, cara. Você está falando de varejo, né? De talvez, o meu biscoito está numa prateleira. A gente tem hoje, cara, sistemas de reconhecimento por imagem, que traz zonas de calor dentro de uma loja, que traz para onde que o cliente está olhando, né? Obviamente, tem um custo relacionado e tudo isso tem que ser levado em consideração, mas eu acho que a gente consegue, cara, olhar para esses business e identificar onde que estão os gaps que existem ou a informação que a gente não consegue extrair e o que a gente tem de ferramenta disponível para, de fato, superar um pouco dessas lacunas que existem, né? Então, assim, eu acho que eu devolvo a pergunta com um desafio, né? Será que a gente está olhando para tudo que está às nossas mãos, ao nosso alcance, para, de fato, tentar superar esses desafios? Ou será que a gente simplesmente está ficando num lugar cômodo de falar, não, isso não tem solução, não é para mim, sempre foi assim, não vamos mudar, né? Então, assim, tem business, né, que vão ser mais fácil da gente aplicar essas estratégias de growth, tem business que vão ser mais desafiadores ou que vão ter um custo mais alto, mas eu sou um cara otimista, assim, eu acho que tem solução, né? Tem que ver se a gente está disposto a correr atrás dela, porque é difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Então eu deixo o desafio aí para quem está nos escutando. Tem jeito, Marcos? O que você acha? Não, eu ia falar, a pandemia, de certa forma, acho que fez com que todo mundo teve que acordar esse desafio, né? Então, é só um fato curioso porque você citou CPG e é uma indústria que vem solicitando muito o tipo de serviço prestado por agências de marketing digital. E que antes eu diria, bom, isso se associa a aproveitar mais o canal digital para comunicar a marca? No passado seria, mas hoje em dia não. Como é que eu consigo vender para o cliente final? Porque, e aqui é interessante, assim, eu quero conseguir rentabilizar esse canal? Quero. Mas mais que isso, eu quero me comunicar com o consumidor. É como se fosse um despertar, assim. Eu quero falar com o meu consumidor final e entender ele. E é muito curioso para quem não é da indústria, que é meu caso, em perceber realmente o quão grande essa distância é, né? Não parece óbvio, assim, parece que a Ambev conhece o cliente dela na ponta, mas não é bem assim. E aí eu falei Ambev, mas a Ambev é um caso à parte, porque ela começou a investir nisso já há muito tempo e acho que colheu bons frutos, porque eles têm efetivamente canais digitais e canais de distribuição totalmente digitais. Mas eu acho que realmente a solução, em parte, ela se dá por esse movimento, né? Você tem que ter acesso ali à informação para começar realmente a ter uma tomada de decisão user-centered ali, né? Realmente entendendo o que o usuário quer ou não quer. Bacana. Pessoal, eu sou portador de más notícias também. Infelizmente, a conversa está excelente, mas a gente está chegando ao limite do nosso tempo.
Então, eu queria guardar os minutinhos finais para as considerações de vocês, mas antes disso, eu queria fazer um agradecimento todo especial ao Felipe e ao Marcos, que se juntaram a nós aqui para bater esse papo sobre growth. Foi super interessante, aprendi muito com vocês. Queria aproveitar também para agradecer ao Diego e toda a comunidade aqui da Makers. Obrigado por nos assistirem, obrigado por compartilharem aqui esse momento conosco. Foi um prazer. Passo a palavra para o Marcos se despedir e fazer suas considerações finais. Perfeito. Também queria agradecer muito aqui. Acho que o que a gente tem mais de valioso é nosso tempo, e vocês dedicaram aqui pelo menos meia hora do tempo de vocês a nos ouvir. Então, obrigado a todos. E finalizaria com um pensamento assim, de que o que é growth, né, para cada um de nós, e o que ele é para mim, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e ela senta na cadeira, ela pega o copinho dela, ela joga no chão. E aí depois ela olha e chora um pouco, eu pego o copo, coloco de novo, ela joga outra vez. E o que ela está fazendo ali naquele momento é um grande experimento. Ela está descobrindo o que é a gravidade, né? E acho que essa inocência, assim, em realmente não saber o que acontece e querer testar, e até você se sentir confortável em qual é o resultado desse teste, é o pensamento de growth. E até se a gente pega a palavra literalmente, né, growth, crescer, é isso, né? É você enxergar uma coisa que parte de um lugar muito pequeno e sem medo, ela vai evoluindo e crescendo numa direção sempre melhor. Então, aqui minha grande metáfora ali para resumir um pouco o que eu considero que é essa área que, enfim, eu gosto bastante. Genial, Marcos. Obrigado, cara. Felipe. Legal. Primeiro, agradecer aqui também o convite, a presença de todo mundo que está nos assistindo, esse bate-papo aqui super legal. E eu vou também fechar com uma analogia, até puxando um gancho aí da indústria automotiva que o Marcos trouxe. Eu enxergo essa área como um motor, né? Assim, o growth ele é um motor que a gente está ali ajustando esse motor e tentando fazer ele andar com mais potência. Às vezes a gente põe muita potência, ele estoura, aí tem que construir ali uma estrutura mais robusta. O que eu queria trazer nunca achem que esse motor está pronto. Por melhor que ele esteja funcionando, tem melhorias a serem feitas, né? E aí se a gente olha para a indústria automotiva, lá desde Ford até quando eu era adolescente, falar, pô, Ferrari, que carrão e tal, você acha que nunca vai ter algo melhor? Aí a gente agora tem uma Tesla, tem outros modelos. Então, assim, sempre tem o que aprimorar, sempre que eu tenho que testar. E para a gente continuar gerando valor continuamente para o cliente, a gente tem que estar se aperfeiçoando também e trazendo um motor cada vez melhor, mais potente, mais econômico, mais eco-friendly e por aí vai, né? Então, eu acho que o desafio é esse, é construir um bom motor, mas sempre ter essa curiosidade, essa ousadia de ir além e tentar construir uma ferramenta, um motor que vai funcionar de uma forma melhor, vai atender às necessidades da empresa de crescimento, mas também gerar valor para o cliente. Eu acho que é isso. Gente, obrigado aí mais uma vez pelo convite e pela presença de todos. Valeu, Felipe. Valeu, Marcos. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado.